Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 84, na instrumentalidade. Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 7. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso, entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia, é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que se desfigura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição do dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses de ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamo-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Hoje temos em estudo outra carta de Paulo, desta vez aos Coríntios. E essa semana eu vi uma comparação com os tempos em que vivemos e o tempo de Paulo em Corinto. A gente lembra que ele ficou muito aflito em determinado momento pelos chamados das eclésias, tanto no norte da Grécia quanto na Ásia, pedidos de todo lugar para que ele fosse apaziguar os problemas, e ele não tinha como atender pela falta de transporte e pelas distâncias daquele tempo. Então ele aflito ora e ouve Jesus então dizer a ele: escreve em meu nome. Esse episódio nós conhecemos, né, dentro do livro do Paulo e Estevão. Então a comparação que eu vi é assim: Paulo utilizou a tecnologia da época, escreveu porque ele não podia estar presente. E nós também usamos de tecnologia agora, porque não podemos estar presentes. Mas para a época de Paulo, a escrita, como dizem, era uma alta tecnologia.
Então aproveitemos da tecnologia que atravessa 2000 anos. Vamos então aos pequenos comentários. E penso que mesmo que eu fizesse uma leitura bem vagarosa e atenta, que façamos essa epígrafe que Emmanuel colocou, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Mesmo que a gente pensasse, mesmo assim, nós podíamos até estar pensando o que é que Paulo queria transmitir nessa carta aos Coríntios, fazendo comparações com instrumentos musicais, com a flauta e a cítara. Bem, a comparação pensada pelo apóstolo, como a gente está percebendo, não leva a conclusões, ao menos a conclusões possíveis da minha parte. Por quê? Porque eu não encontrei, pesquisando, algum estudioso que tratasse do tema desse capítulo 14. Deve haver apreciações, mas com os pobres recursos que tenho em casa, à mão, nada encontrei. Então, busquei entender a mensagem, lendo e refletindo sobre os parágrafos anteriores ao 7 e até refletindo sobre os finais, procurando entender a mensagem. Então, considerem a reflexão de agora, de hoje, como uma visão individual, sem apoio explicativo, que deve existir. Voltemos então, pela nossa proposta, às considerações iniciais do capítulo 14, quer dizer, as epígrafes iniciais. Paulo escreve aos Coríntios usando um termo que se repete nesses outros versículos do princípio do capítulo. Qual o termo? Línguas estranhas. Ele parece estar fazendo referências a línguas estrangeiras, porque vejamos o que ele escreve. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Quem sabe nós compreendemos o significado em outras espécies de vozes, quer dizer, ou de línguas. Nós compreendemos quando alguém nos explica, não é? E nós desconhecemos a língua. E Paulo prossegue. Mas, se eu desconhecer o sentido das palavras, serei um estrangeiro para quem me fala, e ele será para mim também um estrangeiro. E nós não nos sentimos assim em um país que não conhecemos, quando não conhecemos o idioma do país? A comunicação que se estabelece neste momento é precária e às vezes até risível pelos enganos que nós cometemos. Bem, precisamos então de um intérprete. Atualmente o nosso celular é que já serve de intérprete. E perguntamos, e quando o intérprete conhece pouco? Ficamos ansiosos, sem comunicação adequada. Bem, será sobre línguas estrangeiras das quais o homem se utiliza, que nós estivemos falando? Será sobre sobre isso, línguas estrangeiras, que Paulo está falando? A pergunta da epígrafe não nos leva a essa ideia. Pergunta o que conhecemos quando alguém toca a flauta ou a cítara. Como conheceremos? Diante dessa pergunta, nós também perguntamos: como conheceremos o que alguém toca? Entenderemos melhor se lermos o versículo 7, a epígrafe, por inteiro, e não apenas a concisão que o Emmanuel colocou
antes do texto. O epígrafe todo 7 diz assim: é o que acontece com os instrumentos inanimados de música, por exemplo, a flauta ou a harpa. A harpa está em outras traduções. Algumas traduções cítara, outra harpa, mas não interessa. Então, por exemplo, a flauta ou a harpa. Se não produzem sons distintos, como se poderá reconhecer a música tocada? Nós podemos entender assim: até mesmo instrumentos inanimados, como a flauta, a harpa, a cítara, precisam soar as notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. Parece que Paulo fala de língua mais sutil, delicada, não de tradução de significado, porque fala também em melodia. A flauta, a cítara produzem sons diferentes, sabemos. Mas quem é o artista no instrumento de sopro, na flauta? Quem é que está dedilhando as cordas da cítara ou da harpa? O que há de especial naquele que se utiliza do instrumento inanimado para passar a melodia que poderá então ser reconhecida? E Paulo escreve depois, já no versículo 18: graças a Deus, possuo o dom de línguas superior a todos vós. Verdade, não é? Lembramos que ele falava hebraico, grego, romano, o latim e dialetos. E ele completa, quando falou que conhecia a língua superior a todos os companheiros, ele completa: mas prefiro falar na comunidade 5 palavras que compreendo para instruir também os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Entendi palavras em línguas como palavras em idiomas diversos, mas que ele prefere falar 5 palavras compreendendo o significado. Nós, muitas vezes, enunciamos, repetimos o que o outro disse, e sem compreender inteiramente o significado da palavra, quer dizer, sem passarmos a melodia. E agora, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Como reconhecer a melodia? Reconhecemos a melodia que estava com a prece que fizemos? Bem, não importa a língua estrangeira que se empregue, ou flauta ou harpa, não importa. Importa a essência de que se transmite: a consolação, o esclarecimento, a beleza, a melodia. Como escreve Paulo, o que seja edificante, aproveitável para a comunidade. Ele sempre se refere assim, para a comunidade. E Emmanuel, no texto, escreve, e olha o título, na instrumentalidade. Emmanuel escreve: é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. E para terminar, esse difícil estudo que Paulo nos apresenta, voltamos novamente a Paulo. Porque
Essa epístola aos Coríntios, a primeira epístola, tem um encadeamento nas reflexões. Todas as epígrafes da epístola. Nós vimos hoje ligeiramente alguns versículos do capítulo 14 e detivemo-nos na expressão línguas estranhas. Antes, no capítulo 13, o conhecido capítulo 13, nós lemos: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens. E continua ele escrevendo sobre a pouca validade de falar todas as línguas dos homens sem que o Espírito fale pelo instrumento, o corpo, fale em grau mais alto de espiritualidade, afinando-se pelo diapasão do Mestre. Vamos hoje ouvir o poema que Paulo escreveu como nossa prece final. Assim como nós encontramos este capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15, que tem o título de Fora da caridade não há salvação. E vamos colocar junto dessa carta de Paulo, capítulo 13, um pouco de flauta. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade.